Bom dia a todos, aqui é o Gabriel, do suporte da Farol. Hoje a gente vai, então, começar um novo treinamento, tá? O Carlos aqui botou no link aqui do Meet o nosso canal ali no YouTube, disponibilizando aí para vocês os treinamentos anteriores que a gente já fez, tá? Então, eu vou começar aqui, vou compartilhar minha tela. Tá, reforçando, né, que se tiverem alguma dúvida, né, se precisarem aí fazer algum tipo de sugestão, tem nosso e-mail, né, pode deixar algum comentário aqui no chat, ou entrar em contato ali com o suporte, né, que a gente pode estar conferindo para, de repente, fazer algo mais específico aí para vocês, tá? Lembrando que a gente tem aqui também, ó, os próximos treinamentos, tá? Então, a gente vai ter hoje, né, a nota fiscal eletrônica. Aí depois a gente tem no dia 25, no dia 2, no dia 9 e no dia 16, tá? Então, só para quem não tem o cronograma ainda, a gente vai ter treinamento nesses dias também, tá? A gente está seguindo uma sequência. Então, é interessante, quem não viu os anteriores, dá uma olhadinha lá também, porque tudo é uma sequência de um do outro, tá? Então, a gente começando aqui hoje pela emissão de notas, tá? Tem bastante informação em relação à emissão de notas, né? Quando a gente fala disso, mas hoje a gente vai focar no que é mais importante, tá? E é claro, cada cliente nosso tem alguma particularidade, mas nós vamos focar aqui no que é mais importante hoje para as notas, tá? E qualquer dúvida a mais, depois a gente pode estar ajudando. Então, a gente vai ter aqui, ó, o módulo estoque, que é onde vai ficar, né, para a gente emitir as notas, NFE, e aqui, então, a gente vai ter, ó, a emissão de NFE de saída e a emissão de NFE de entrada, até que eu expliquei, né, em treinamentos anteriores, né, a diferença de um para o outro, né, que as de saída, né, a gente falando quando a mercadoria está saindo, né, aí do seu estabelecimento, e quando a entrada é quando ela está entrando. Então, exemplos de notas de saída, por exemplo, é uma nota de venda, uma nota de remessa para conserto, que é bem utilizada hoje, né? Então, uma nota de devolução de uma mercadoria que você comprou, né? Então, outro exemplo, né? E notas de entrada também se encaixam, então, notas de devoluções, né? Que você vendeu um produto, né? E o cliente desistiu, por exemplo, e passou o prazo de cancelamento, né? Então, a gente faz uma nota de entrada, de devolução. Entra também aí as contranotas de produtores, para quem hoje faz, né? Quem compra de produtor rural, né? Tem que emitir essa contranota ali. Então, essa é a principal diferença, né? Entre a emissão de nota de saída e a emissão de nota de entrada. Então, vamos começar aqui pela emissão de nota de saída, onde a gente clicando ali, ele vai pedir, né? Se quer escolher alguma outra lista de preço, porque você pode ter mais de uma lista de preços dentro do sistema, né? E se vai utilizar o preço 1, preço 2, que pode ter até 4 preços de venda ali, né? Para ele buscar como padrão na hora de fazer a nota. Então, por isso que ele sempre mostra essa telinha aqui na hora de entrar ali na tela da nota, tá? Mas a gente dando um Enter, e ele vai passar. Tá. Alguém botou aqui que não está compartilhando a tela. Confere novamente se está aparecendo para você. Tem mais alguém que não está aparecendo na tela? A princípio aqui está tudo certo. Ou tenta sair e entrar de novo ali, pode ser que apareça. Tenta só sair e entrar de novo no Meet. Se tiver mais alguém que não está aparecendo a tela, pode me avisar aqui que a gente confere.
Isso, dá. E tenta entrar e sair e entrar para ver se aparece. A princípio tá tudo ok, pode ser alguma coisa aí. Tá? Qualquer coisa, se alguém não tiver conseguindo olhar a tela, pode me avisar aqui no chat que a gente confere. Então, a gente entrando aqui na tela da nota, ele vai dar um aviso aqui, ó, nem sempre, né, vai aparecer esse aviso para vocês, mas pode ser que apareça. Existem notas fiscais pendentes ou em contingência, verifique. Então, aqui já é um ponto importante que ele avisa quando tem nota ali que ficou gravada, né, a gente iniciou essa nota e não deu prosseguimento, ela ficou ali sem transmitir, né? Então, ele avisa para a gente que tem nota ali gravada e que a gente precisa ou, né, transmitir ela depois ou inutilizar, que seria o caso de não vou utilizar mais aquela numeração de nota, tá? Que a gente também já comentou isso antes. Então, eu clicando aqui no OK, ele vai passar e vai para a tela da nota. Perfeito, tudo certinho ali, tá? Então, continuando aqui, ó. Quando a gente entra na tela da nota, ele vai aparecer para mim aqui a data do dia, tá? E a série, aonde a gente vai ter a possibilidade de escolher a série aqui, seja uma série de nota ou nota de serviço, tá? Porque a nota de serviço hoje, ela é feita nessa mesma tela, tanto a nota normal, eletrônica, como a nota de serviço. Mas o que muda, principalmente de uma hora de fazer uma e outra, é essa série. Então, a gente tem que cuidar só, né? Em questão da série aqui, né? Quando for nota e quando for nota de serviço. Um ponto importante que tem em relação à série, em questão da emissão de notas, é se porventura eu vim aqui escolher a série número 1, que é de nota, por exemplo, mas botar a natureza de operação de uma nota de serviço, fazer uma nota de serviço, mas com a série errada, tá? Então, isso o sistema ele permite, tá, hoje, porque existe as notas conjugadas, que a gente fala, que é uma nota, né, que ela é conjugada junto com a nota fiscal eletrônica, a nota fiscal de serviço, tá? Então, é por isso que ele permite ali, mas nem todas as prefeituras têm essas notas conjugadas, e você precisa ter, tipo, de uma permissão, alguma coisa assim, para tu poder fazer essa nota conjugada hoje, né? Então, o interessante é sempre cuidar que quando for fazer a nota normal, que seja série, TNFE, e quando for fazer uma nota de serviço, geralmente vai ser uma série para nota de serviço, né? Geralmente ali é essa série U, né, que o pessoal usa, né, que seria correta, tá? Então, aqui em relação à série é isso aqui. Aqui no próximo campo, eu vou ir simulando aqui, tá? A gente fazendo uma nota e vou entrando em detalhes depois de cada campo, tá? Só para a gente entender a dinâmica aqui. E depois eu explico um pouco mais sobre a diferença de outras notas também, né? Caso a gente fosse fazer. Então, no próximo campo, a gente precisa gerar um número para essa nota. Que aqui, até embaixo, tem uma legenda para ajudar a gente, né? Então, ó, F3 gera número de nota fiscal. Então, a gente clica no F3 aqui para ele gerar um número, tá? Ele vai gerar um sequencial, né? A gente poderia ali digitar também, não teria problema, só que aí corre o risco da gente pular algum número de sequência, né? E acabar ele ficando para trás. E o ideal é vocês seguirem uma sequência, ou pelo menos, né, esses números que vocês não utilizarem para trás, e utilizar eles, porque ficando esses números para trás, o Cefaz ele pode vir a dizer para vocês, ó, esse número aqui vocês não utilizaram, o que que aconteceu? E aí eles vão pedir para vocês não utilizar toda essa numeração que ficou lá para trás que não utilizaram, né? Então, é interessante a gente cuidar essa parte da sequência ali, né, e não utilizar aquilo que a gente não usou, tá? O modelo 55, que é o modelo da nota eletrônica, então aqui não vai mudar, a não ser que for alguma coisa bem específica. E a finalidade aqui, esse campo, que é onde a gente vai dizer principalmente que tipo de nota que ela é, porque aqui pode mudar dependendo da nota que a gente fazer, né? Então, geralmente uma nota de venda vai ser a finalidade normal, tá? Que é o que já vem aqui como padrão para a gente.
Mas se eu fosse fazer, por exemplo, uma nota de devolução, eu teria que trocar aqui para devolução a finalidade, porque senão essa nota não vai passar, né? Então, a gente tem que cuidar desse campo finalidade quando a gente for fazer algum outro tipo de nota que não seja de venda, né? A de remessa, por exemplo, geralmente vai ser a normal também, tá? Mas a gente tem ali a complementar, que é quando a gente faz uma nota, por exemplo, eu fiz uma nota, esqueci de destacar o imposto nela, e aí eu preciso fazer uma nota complementar para destacar esse imposto e dizer, ó, tá faltando o imposto naquela nota, vou complementar ela com essa daqui. Então, tem a nota complementar de ICMS, por exemplo, que é do imposto. Tá? Então, a gente usaria essa finalidade aqui. Depois tem a nota de ajuste, né, que também não é muito comum acontecer, mas pode, porventura, usar. E tem a questão, né, da substituição da nota de serviço, que também tem aqui, né, hoje a nota de serviço, algumas prefeituras aceitam cancelar a nota e outras não, outras elas só aceitam fazer a substituição, né? Então, você vai substituir essa nota que você já tenha feito anteriormente por essa nova, né? Então, a ideia é essa. Então, a finalidade, esse campo justamente é para isso, tá? A gente muda, né, conforme for o tipo de nota, né, caso a gente precise. E aqui a operação no lado, ela segue conforme a finalidade, tá? Então, esse campo operação, se eu clicar nele e clicar no F1, por exemplo, ali do teclado, que até tem aqui embaixo, ó, a legenda, tá? Essa legenda é sempre, quando a gente clica no campo, é sempre bom a gente olhar aqui embaixo, porque a legenda ajuda a gente a saber qual tecla que eu tenho que clicar ali, né? Então, ali tem um F1, para a gente conferir os tipos, né, de operações que a gente tem. Então, a gente tem a operação de venda, que é quando for a finalidade normal, vai ser, né, o 5 ali, venda. Se eu fosse fazer uma nota de remessa, por exemplo, né, uma remessa para conserto, seria ali a 9, né, e a finalidade seria a normal também, tá? Então, simples remessa, né, barra depósito, a 9. Depois a gente tem a devolução, que é a operação 7. Então, se eu vim aqui, ó, e mudar para devolução, a finalidade, e dar um Enter, ele já muda a operação para mim, ó. Foi para 7, que a 7 é a devolução. Tá? Então, a gente tem que cuidar desse campo operação também, porque às vezes a gente quer fazer uma remessa, por exemplo, a gente está com a finalidade normal aqui, tá? Mas, por padrão, ele vem o 5 ali, que é venda. Mas eu quero fazer uma remessa, não uma venda. Então, eu tenho que vir aqui na operação e trocar para o 9, que é remessa. Tá? Para o sistema entender que essa nota vai ser uma remessa e aí eu não vou ter nenhum tipo de financeiro, talvez na nota, né? Não vou precisar movimentar financeiro, porque é só essa remessa, eu só estou movimentando a mercadoria, né? Não estou fazendo nenhum tipo de venda, né? Então, não vai ter esse financeiro. Né? Ou se fosse uma remessa, por exemplo, a bonificação, né? Não tem, né? Não tem financeiro. Então, a gente tem que só cuidar disso aqui. Quando a gente for fazer uma nota de remessa, né, a gente levar essa operação aqui junto, né, da operação correta, tá? Então, basicamente, esse campo de operação, ele vai ir de acordo com a finalidade e o tipo de nota, né, que vocês estão emitindo ali. Depois a gente tem o campo cliente, né? Então, a gente pode informar aqui o cadastro do cliente, lembrando, né, que a nota fiscal eletrônica precisa ter o cliente, né, necessariamente informado, tá? Não é que nem um cupom fiscal, tá? Que não precisaria necessariamente. E no cliente, a gente tem que ter o cadastro dele completo, tá? Então, o completo que eu digo, né, que a gente já viu antes, é endereço, a inscrição estadual, caso ele tenha, né, e CPF ou CNPJ, tá? O produtor rural, também lembrando, ele tem inscrição estadual, né? Para quem compra de produtor rural, ele tem a IE, né? E hoje também existe, né, uma nova regra que as pessoas que são do MEI, o MEI, né, hoje, também possuem inscrição estadual, tá? Antes eles não eram obrigatórios a ter, hoje já mudou isso, né? Então, as pessoas que são MEI precisam ter essa inscrição estadual também, tá? Então, a gente tem que só cuidar isso nos cadastros, porque, né, caso falte alguma informação ali,
quando for transmitir, ele vai dar erro, né, e vai dizer o que está faltando ali no cadastro. Geralmente, o sistema ele dá uma mensagem. Então, aqui no campo cliente, a gente tem alguns detalhes importantes aqui que a gente pode falar, tá? Então, eu vou abrir aqui uma imagem. Então, alguns detalhes importantes que a gente tem aqui, ó, em relação ao cadastro do cliente, tá? Lá no cadastro do cliente, que nem eu falei, ó, a gente tem campos aqui para marcar, que é o MEI/REF e o contribuinte do ICMS, tá? O que seria esse REF ali, tá? Esse REF são empresas que estão com algum tipo estão devendo algum tipo de débito com o Cefaz, e eles não podem receber nenhum tipo de crédito, vamos dizer assim. Tá? Então, geralmente, quando a gente faz uma venda para um CNPJ, ali, de um produto, eles recebem um tipo de me fugiu a palavra, mas eu não sei se é um tipo de uma ajuda, que a nota vai com diferimento, então o imposto ele vai com um menor o valor dele, ele vai com esse diferimento, que é a CST 51, né? Só que esse tipo de empresa, como eles têm algum tipo de estão devendo alguma coisa, não estão bem certo ali com o Cefaz, sabe? Então, eles não têm esse direito de ter os produtos com diferimento. Então, eles precisam pagar integral esse imposto. E aí, quando tu marca ali, né, esse campo MEI ou REF, o sistema vai entender que é um consumidor final, né, ele não tem esse direito da CST 51 e vai trocar lá para a nota os produtos para a CST 00, que é o tributado integralmente. Então, tem essa opção junto aqui hoje, né, que foi uma situação que ocorreu aí, né, de ter agora, né, então foi incluído aqui. Quem não tem, né, provavelmente numa atualização mais nova vai ter esse /ref ali junto, tá? O MEI, né, são os clientes que hoje, que nem eu comentei antes, têm a inscrição estadual, mas são consumidor final também, tá? Então, quando for o cliente MEI ou porventura for esse REF, a gente marca esse campo aqui para, né, destacar o imposto certo ali na nota. Tá? Isso eu estou falando para quem hoje é uma empresa do lucro geral, uma empresa do lucro presumido, né? Para quem é do Simples Nacional, aí, em questão de destacar imposto, não vai. Tá? Então, não vai ter esse destaque de imposto de qualquer forma. Tá? Mas o interessante é a gente marcar aqui, até mesmo para a gente ter essa informação e, se não me engano, ela sai alguma coisa assim também no XML, dizendo que ele é MEI ou enfim, tá? Então, é importante ter esse cadastro correto, tá? Depois, aqui embaixo, a gente tem o contribuinte do ICMS, né, que especialmente serve, né, para um CNPJ que tem inscrição estadual e vai destacar esse imposto, e principalmente hoje para quem faz as notas para fora do estado e destacam aquele imposto que a gente chama de DIFAL, que é o diferencial de alíquota entre estados ali, né? Então, para destacar o DIFAL, né, ele tem que ter esse campo ali também, né, para a gente poder fazer esse destaque. Então, tem alguns casos bem específicos que o cliente ele pode ter IE, mas ele não é contribuinte. Mas são casos bem específicos assim, de empresas, sabe? Eu não sei se pode ser órgãos em vez de empresas, prefeitura, alguma coisa assim. Mas geralmente ele vai ser contribuinte de ICMS, tá? No DIFAL, quando não for contribuinte, quem recolhe é a empresa, né? Quando for contribuinte, geralmente quem recolhe é o cliente. Então, só para a gente entender essa questão do DIFAL ali, tá? Então, marcou aqui contribuinte de ICMS, para quem faz a nota fora do estado, para destacar o DIFAL depois, que a gente vai ver ali como é que faz. Outra coisa que a gente tem importante aqui no cadastro do cliente, eu vou abrir uma segunda imagem aqui, ó, e alguns campos que a gente tem, para quem hoje não conhece, tá? Lá no cadastro do cliente, na aba Outras Inf, a gente tem alguns campos que a gente pode vincular aí no cadastro do cliente e ele já traz para a nota, né, automaticamente, tá? Então, esse cliente eu só vendo a consumidor final para ele, tá? Vamos supor que ele seja um CNPJ, né, ele tem inscrição estadual, mas ele não vai revender, ele vai consumir esse produto
ele é consumidor final. Então, eu tenho uma opção de marcar aqui no cadastro que ele sempre vai ser venda consumidor final. E aí, quando você for botar os produtos na nota, ele já vai trazer com a tributação correta, tá? Que é a tributada integralmente, lá, CST00, né? Então, tem esse campo aqui, tá? Outros campos que a gente tem aqui é a lista de preços, caso, né, você tenha uma outra lista de preços e queira vincular para buscar o preço correto lá para esse cliente, tem, consegue vincular aqui também, tá? A gente tem o campo emissão da NFE, que é um caso mais específico hoje para quem vende para a prefeitura, né, e precisa sair no nome da prefeitura as notas, então aí, né, tem esse campo aqui para vincular, tá? Outro o campo importante que a gente tem aqui, esse ramo de negócio, ramo de negócio tipo de fundo rural. Para quem faz principalmente as contranotas de produtor, esse campo aqui é o que nos diz, né, se ele é um produtor rural aqui no ramo de negócio, e se ele vai destacar o tipo, o fundo rural, que é esse imposto ali que tem junto também. Tá? Então, esse campo aqui, quando for um produtor rural, a gente tem que ter configurado também, né, para destacar certo esse imposto lá na nota. Tá? Então, campos importantes aqui também que a gente tem. Um campo interessante que a gente tem aqui é essa mensagem fiscal NFE, ó, logo aqui em cima do suspensão da IPI, que é uma mensagem que leva como padrão lá para o rodapé da nota, lá nos dados adicionais da nota. Então, tu pode criar uma mensagem aqui, né, a gente clicando aqui no campo tem uma opção ali F3 para cadastrar, aí você consegue deixar uma mensagem padrão para esse cliente e ele já busca na nota. Tá? Então, tem esse campo aqui também. Outro campo que tem esse código mensagem. A gente pode também criar uma mensagem ali, e quando você selecionar o cliente, ele vai ter que usar uma mensagem na tela. Uma observação, às vezes alguma coisa que precisa cuidar em relação ao cliente, e precisa avisar o usuário que está usando, né, ó, esse cliente, isso e aquilo, cuide. Aí a gente pode ter uma mensagem de aviso. Então, basicamente, é para isso que serve esse campo aqui. Tá? Além de outros campos aqui que a gente vai ter, né, local de estoque, da transportadora, banco para boleto. Então, tem alguns outros campos aqui, mas os mais utilizados e mais importantes aqui, que eu diria, são esses daqui que eu comentei, tá? E aqui também, claro, ó, tem a situação de deixar ele inativo e ativo, né? Só relembrando ali também, caso precise inativar o cadastro. Então, eu acho que do cliente, assim, em relação à nota, eu acho que os campos, assim, mais interessantes a gente falar hoje são esses, tá? Então, a gente põe um cliente ali, né? A gente pode selecionar pode pesquisar no F2, né? Então, a gente clicando no F2, a gente consegue fazer uma pesquisa aqui, né? Por nome, por CPF, e aí, selecionando ele ali, que eu vou digitar o código direto aqui, ó, ele tem essa questão aqui de quando está configurado para conseguir consultar as vendas em aberto, né? E se clicar no sim, ele abre para tirar um relatório. E aí, clicando não, ó, ele já me trouxe aquela mensagem de aviso, que eu já deixei cadastrado ali no cliente. Né? Então, ele me avisa na hora aqui a mensagem que eu cadastrei. Eu dou um OK, e aí ele passa para o próximo campo. Tá? Vai ter aqui o campo local de estoque, caso né, tenha o controle de mais de um local de estoque, tem que selecionar o correto. E o campo natureza de operação. Tá? O campo natureza de operação é o CFOP. Tá? Eu também já comentei isso no treinamento anterior. Então, aqui a gente já pode utilizar esse 999 até o final ali, que é de venda, né? Ou a gente pode usar um específico, né, de venda, por exemplo, 5102. Só que o caso da gente usar o específico, aqui a gente tem que cuidar, porque se a gente usar ele aqui, ele vai levar esse CFP para todos os produtos que eu botar na nota. Mas se eu tiver algum produto na nota que é um CFP diferente um do outro, aí eu não posso usar ele, né? Então, eu tenho que usar esse 999 aqui, e aí quando eu usar esse 999 aqui, quando eu botar o produto, ele já vai buscar o CFP correto para ele, se ele tiver cadastrado lá no produto. Tá? Então, esse daqui permite usar mais de um CFP na nota. Tá? Essa é a intenção desse CFP aqui na natureza da operação. Tá? A gente, em relação ao campo natureza de operação, tá? Até se a gente clicar aqui nele e clicar ali no F3, ó, a gente entra no cadastro dele, tá?
Então, a gente tem aqui a parte do cadastro da natureza de operação. O que é importante a gente frisar aqui no cadastro da natureza de operação? Eu vou até abrir uma imagem que eu tenho. Tá, que aqui no cadastro, a gente tem esse campo tipo, tá? O campo tributação ICMS, que é para onde a gente vai dizer se ele é tributado ou não, se vai destacar imposto ou não. E também tem o campo a mensagem fiscal, que esse campo a gente consegue também atribuir uma mensagem ali, sempre quando eu for utilizar esse CFOP, ele vai levar essa mensagem lá para os dados adicionais da nota. Tá? Então, a gente consegue também vincular uma mensagem aqui no CFOP. Tá? Claro, tem, além de outras coisas, que a gente consegue vincular o imposto do PIS e COFINS, o imposto do ICMS, né, do ST, se for o caso. Mas esses três campos aqui é o que define como que a gente vai usar esse CFOP, né? Então, é importante ele, vou mostrar aqui depois o tipo. E aqui embaixo também a gente tem, ó, o não atualiza estoque, que é o caso de, por exemplo, quando a gente tiver um CFP da nota de serviço, por exemplo, não vai movimentar estoque, né, no meu serviço. Então, a gente já pode deixar marcado aqui como padrão aquele CFP, não atualiza estoque, para não movimentar a parte do estoque do serviço. Também tem esse campo aqui, ó, que é o não considera relatório de compras e vendas, né, para ele não trazer lá para os relatórios de compra e venda, né, porque é um CFP que não vai não vai me movimentar essa parte de venda, não preciso dessa informação, ele não é um CFP de receita ou despesa, enfim, alguma coisa assim nesse sentido, né. Eu não sei como explicar bem essa parte, mas é algum CFP de remessa que não pode constar lá no relatório de venda para mim, porque eu não quero que ele faça parte daqueles dados, né. Então, eu marco aqui para ele não aparecer lá, entendeu? Então, basicamente é isso. Então, eu acho que dentro do cadastro de natureza de operação, o importante é a gente saber isso, tá? Que a gente tem como marcar para ele não atualizar estoque, e sempre quando a gente for utilizar não vai movimentar, e essa definição de como que a gente vai usar ele. Então, se eu entrar aqui, ó, no cadastro do 5102, por exemplo, ó, que é um de venda, final 01, tá? E ele vai estar configurado aqui, ó, o tipo. Então, aqui no tipo eu vou dar um F2 ali, ó, que é a consulta. Ele vai estar configurado como venda, mas eu tenho a configuração para outros tipos de nota, né? Compra, remessa, né? Então, às vezes acontece a gente usar um CFP e ele dá uma mensagem dizendo que não está configurado para remessa, por exemplo. Então, estou usando lá um CFP, mas ele não está configurado como remessa. Então, nesses casos, o ideal é a gente ter um CFP final 01 para uma situação que a gente precise e um CFP final 02 para outra situação, por exemplo. A gente já deixa tudo isso cadastrado, né, alinhado conforme a gente precisar usar. E aí não precisa ficar fazendo, né, esses ajustes na hora de emitir a nota, né. Então, a gente consegue fazer essa manutenção, né, conforme o tipo de nota que a gente transmitir, né, se for devolução, se for remessa, né, transferência, né. Então, leva tudo por aqui, tá? E aqui no tipo de tributação se vai tributar o imposto, se vai ser isento, né, diferido, né, tem outras opções ali também, tá? Geralmente é o isento ou tributável. Então, só para a gente ter um pouco mais de clareza aqui em relação a esse imposto, tá? Então, aqui botando o 999 ali, ó, ele vai me passar para o próximo campo, que é o vendedor, tá? Que eu posso informar ali também o vendedor. Por padrão aqui, olha, eu já trouxe consumidor final para a nota, que está marcado lá para o meu cliente buscar, mas eu posso marcar e desmarcar aqui, né? Quando for o caso. Tem esse indicador de presença, tá? Que a gente diz quando que a gente está vendendo presencialmente ou, no caso, não presencial. Tá? Então, por exemplo, um Pix, né? Vai ser não presencial. Né? Quando for uma venda de dinheiro, provavelmente vai ser presencial ali na loja, né? E principalmente esse campo aqui, ele é importante quando for fazer uma venda para fora do estado e tiver que destacar aquele imposto que é o DIFAL. Tá? Então, ele precisa ser aqui necessariamente não presencial.
tá? Para ele poder destacar o default. Ele pode vir aqui como padrão a operação presencial, aí tem que vir aqui e trocar, né? E bota não presencial, para ele poder destacar o default corretamente, tá? Então, acho que o mais importante desse campo aqui, quando a gente fala em relação à tributação, é a questão do default, tá? Para hoje, para quem destaca esse imposto, tá? Depois, a gente seguindo aqui, vai ter a forma de pagamento, né? Onde a gente vai ter algumas cadastradas, dinheiro, cartão, boleto, prazo, né? E conforme a gente selecionar ela aqui, ela vai me dizer se essa nota é à vista, né? Um V aqui, no caso do à vista, né? Vai ser o V. E quando for uma nota a prazo, por exemplo, vai ser o P. À vista, ela vai movimentar, né? A parte do caixa ali de vocês, né? Diretamente no caixa. E quando for a prazo, ele vai gerar contas, né? A receber ou a pagar, conforme for ali o tipo de nota, nesse formato de entrada, para vocês poderem controlar e fazer a quitação depois, né? Então, basicamente, a diferença do à vista e ao prazo é isso, tá? E hoje também tem a opção de gerar boleto por dentro do sistema, para quem não gera, tá? A gente consegue fazer isso, só precisa ter uma homologação junto conosco, né, e o banco antes, e aí a gente consegue fazer essa emissão de boletos por dentro do sistema, tá? Tem até hoje uma opção que é a emissão de boleto via API, que é um processo mais simplificado de fazer os boletos, não precisa gerar o arquivo e mandar para o banco, ele já registra o boleto direto no banco, tá? E aí a gente tem ali, ó, que é com o Banrisul, com o Sicredi e com o Banco do Brasil, esse boleto via API. Mas para emitir boletos depois, pelo processo normal, padrão, digamos assim, que é o arquivo remessa, a gente tem com outros bancos também, tá? Então, para quem não emite hoje, né, e não tem ciência dessa informação, a gente tem também essa possibilidade de emitir boleto direto pelo sistema, tá? Feita a forma de pagamento ali, ó, vou deixar a prazo só para a gente verificar depois a questão do financeiro. A gente vai ter a parte dos itens, onde a gente pode inserir os itens ali na nota, tá? Que é esses campos abaixo aqui. Então, aqui eu posso pesquisar também ali pelo F2, tá? Então, eu venho aqui no F2, consigo pesquisar, né, os produtos que eu tenho, tanto por nome parcial, código parcial, né, eu tenho vários filtros aqui que eu posso fazer, tá? Para a gente fazer esse lançamento de item. Lembrando aqui, eu acho que eu passei um campo, só para não perder, ó, esse permite crédito da ICMS, tá? Eu passei aqui, ó, não falei dele. Esse permite crédito da ICMS é para ele, o cliente que está comprando, se permitir a se acreditar no imposto, tá? Dessa nota. Isso daqui, principalmente para quem é do Simples Nacional hoje, tá? A sua empresa é do Simples. Quando você marca esse campo, geralmente o cliente pede, né? Precisa ter cadastrado a alíquota do Simples Nacional aqui dentro do sistema, tá? Que até essa alíquota do Simples Nacional, ele abre essa telinha aqui, ó, sempre quando for fazer a nota, né? E aí tem que informar ali o ano e o mês anterior, né? E vai essa alíquota ali, tá? Então, essa alíquota do Simples Nacional, hoje, para quem é do Simples Nacional, inclusive, ela serve para fazer esse cálculo ali do imposto que o cliente vai se creditar, né? Mesmo que você não destaque esse imposto nas notas, tá? Aqui tem um detalhe que quando a gente pede para informar essa alíquota, ela é em base da alíquota do ICMS, porque quando monta esse imposto da alíquota do Simples Nacional, ali entra várias coisas junto, tá? Ele entra, vamos supor ali, ele entra a parte da receita, da alíquota do ICMS, ele tem uma composição de várias informações junto que vai dar uma alíquota total, vamos supor 13%. Só que desses 13%, a alíquota referente ao ICMS é só 2%. Então, aqui, a sua alíquota não vai ser 13%, vai ser aqueles 2%, né? A princípio é isso, né? Que deveria ser, né? Então, para poder se permitir de crédito do ICMS o seu cliente, né? Então, acho que esse é o detalhe mais importante em relação àquele campo ali, tá? Principalmente hoje para quem é para quem é do Simples Nacional, né? E vai utilizar esse cadastro aqui, tá? Se caso não faça, não vai fazer, né? O destaque, né?
Aí não precisaria se preocupar em relação a essa alíquota, tá? Mas acho que esse é o detalhe mais importante ali. Voltando aqui para os produtos, né? Então a gente pode pesquisar no F2, que a gente viu. Se eu precisar entrar direto no cadastro do produto, eu tenho um F3 aqui também, né? Então eu clicando no F3, ele abre a tela de cadastro para mim, onde eu posso procurar por algum cadastro e ajustar ele aqui antes de botar ele na nota, né? Então eu consigo fazer essa manutenção direto por essa tela, não preciso ficar abrindo outro sistema, né? E aí, no momento que eu inseri o produto aqui, então vou botar aqui o 26 aqui, que eu usei como exemplo. Tem a opção também, lá no cadastro do produto, de marcar para trazer uma descrição adicional a esse produto. Eu vou botar aqui, ó, descrição adicional. Tá? Então, tem esse campo também, se precisar habilitar, né? Só para ele levar uma informação a mais junto com o nome do produto, tá? Se tiver cadastrado lá no produto o CFOP, ele já traz automático aqui, que nem eu falei, ó, nesse campo o CFOP, né? Quando for ali, então, 999 lá na natureza de operação, né? Então, basicamente é para isso que ele vai servir, né? Aí se eu for botar um outro produto aqui que seja CFOP 5405, por exemplo, aí ele vai permitir botar os dois, né, ali com CFOP diferentes. Então, ó, 510201, aí já trouxe a tributação, né? Eu coloco aqui a quantidade, né, o valor ali unitário do produto, e aí depois ele vai trazer a tributação conforme tiver lá no cadastro, né? Que se tiver IPI configurado, o ICMS também ele vai trazer tudo. Ele vai destacar esse imposto, né? Se eu precisar mudar alguma coisa aqui em relação a isso, aí tem os outros campos, né? Quando for diferido, quando for com redução, que é a CST 20, né? Então ele vai ter aqui também. E eu clicando no Enter até o final, ele vai adicionar o item aqui embaixo para mim. Eu vou adicionar mais um aqui, ó, só para mostrar quando eu adicionar um produto, mas adicionar ele errado, e eu preciso tirar ele da minha nota. Então, eu posso vir aqui, no produto, dar 2 cliques nele, e lá embaixo ele vai me habilitar o F5, que é excluir item. Então, dou um F5 aqui. Né, deseja realmente excluir esse item? Sim. Né, eu consigo excluir ele da minha nota. Tá? Então, os pontos importantes aqui de quando a gente está lançando ao produto é exatamente isso. Essa questão da natureza da operação, né, a gente ter o cadastro dele correto com o CFP e a tributação para já trazer aqui, tá? Então, ele vai trazer aqui. Quando for a questão de remessa, né, ele não vai destacar o imposto, por exemplo, dependendo, né, da remessa, porque hoje tem notas de remessa que destacam o imposto e tem notas que não destacam. Aí vai de acordo, né, com o tipo de nota que vocês estão fazendo. Tá? Então, até quando o pessoal vai fazer uma nota de remessa, que está com o final 00 lá, o CFP, né, que ele tem final aqui 00, eu não vou saber de cabeça agora um CFP de remessa, mas só vou exemplificar aqui. Quando for 00, geralmente ele está configurado a natureza da operação para não destacar o ICMS. Quando for 01, ele está configurado para destacar, né? Então, tem que cuidar isso também na hora de fazer uma nota de remessa, né? Para se você precisa destacar o imposto ou não, e colocar aqui a natureza da operação correta, né? Final 01 ou final 00, conforme você tiver cadastrado ali. Tá? Então, eu acho que o mais importante aqui do produto é essa parte da tributação, né? A gente ter esse cadastro e a gente ter ciência ali de quando informar uma natureza de operação ou não, tá? E também a questão do DIFAL, tá? Que a gente estava conversando até agora sobre isso. Então, se eu entrar lá no cadastro do produto, para eu conseguir destacar o DIFAL, então eu vou ter que ter lá um consumidor final, né? O indicador de presença tem que ser o não presencial, tá? Então, são os 2 primeiros pontos que eu passei antes. E no cadastro do produto, eu vou ter aqui nessa segunda aba, ó, info gerais e fiscais, esse campo aqui para dizer como que eu vou calcular o DIFAL, ou se tiver que calcular o ICMS-ST também, tá? Ele serve para os dois.
Então, no caso aqui de Santa Catarina, se fosse vender para um cliente de Santa Catarina, aonde vai destacar o DIFAL, que é para ser a CST00. Aí eu coloco aqui a CST, que é a mesma que vai na nota, tá? Boto a alíquota interna de ICMS lá do estado de Santa Catarina, vamos supor que seja 19%, e vou dando Enter aqui até ele vir para cá. Então, quando eu for fazer a venda, aqui na nota vai estar a alíquota interestadual, tá? Então, vai estar lá, por exemplo, 7%, vamos supor que seja. Ele já puxa automático isso, tá? E aqui vai estar os 19%, que é a alíquota interna, e ele vai usar uma e a outra para fazer o cálculo de FAO, tá? Dependendo do tipo de cálculo ali que tem configurado. Mas ele vai fazer esse cálculo de FAO. Então, o que a gente precisa saber é que tem que ter esse cadastro aqui, e tem que ter, né, marcado aqui como não presencial, e a consumidor final para destacar esse imposto, né, que é o de FAO. Tá? Então, acho que esse é o importante da gente saber aqui hoje. Se for no caso de destacar o ICMS-ST, né, vamos supor que seja em São Paulo, geralmente vai ser na CST 10, para destacar esse imposto, vai a alíquota interna lá do estado também, tá? E aí, a diferença só que tem que ter esse MVA que ele usa para o cálculo. Tá? Então, vamos supor que seja 65% ali, ele vai usar para o cálculo também. Aí eu dando Enter, ó, ele também vai cadastrar ali para o estado de São Paulo. E aí, quando eu for fazer a nota lá na CST10, ele vai destacar o imposto corretamente. Tá? Então, preciso destacar o DIFAL ou ICMS-ST para nota fora do estado, não posso esquecer desse cadastro aqui. Tá? Ele tem que estar correto aqui para poder fazer o cálculo correto na nota. Tá? É tudo bem automático o cálculo, mas precisa ter o cadastro. Tá? O que mais que eu tenho de importante aqui do produto? Um detalhe importante, até vou abrir uma imagem aqui, só para a gente saber que tem. É a relação do peso, tá? Para quem hoje quer destacar o peso do produto automático na nota, né? Para sair naqueles campos do peso bruto e peso líquido lá na nota, sabe? Então, a gente tem lá dentro do cadastro produto o campo tamanho e peso, né? Onde a gente põe ali a informação e ele faz um cálculo, né? Do peso e vai sair lá na nota, ó, o peso bruto e o peso líquido. Né? O peso líquido é o peso só do conteúdo, né, do produto em si, e o peso bruto vai ser o conteúdo mais a embalagem. Né? Então, a gente consegue fazer essa configuração no cadastro do produto para já sair certo lá na nota, né, e não precisar ficar informando manualmente depois, né, para quem utiliza, né, essa parte do peso hoje. Aí o peso bruto ali vai ser a quantidade do produto, tem um cálculo ali bem certinho que ele faz, é a quantidade do produto vezes o tamanho, né? Então, a quantidade do produto ali, se for, por exemplo, quantidade do produto vezes tamanho mais peso vezes quantidade, né? E o peso líquido, quantidade do produto vezes o peso, né? Então, se o peso ali for 5 e a quantidade do produto for 2, ele vai fazer 2 vezes 5, que vai dar o peso líquido, né? E aqui ele soma o peso líquido mais, né, vezes o tamanho ali também, a formulazinha, ele soma ali os 4, vai dar os 14. Depois tem a formulazinha aqui formada, bem certinha, para quem precisar, a gente repassa essa fórmula, tá? De como que ele faz o cálculo ali. Mas quantidade vezes tamanho mais peso vezes quantidade, é o peso bruto, e o peso líquido é só a quantidade do produto vezes o peso. A quantidade do produto que eu falo é a quantidade que está indo aqui na nota, tá? Então, ele usa essa quantidade aqui para fazer, né, o cálculo pelo campo tamanho e pelo campo peso que tem lá. Mas isso aqui é mais para saberem, né, que tem essa funcionalidade de já fazer esse cálculo certo, né? Principalmente hoje para quem, de repente, emite as notas lá pela tela em nota, né? Então, ele já faria isso também, tá? O que mais que tem aqui em relação ao produto? Basicamente é isso, tá? A gente colocando todos os produtos aqui que a gente precisa na nota, aí sim, basicamente a gente está finalizando ela, tá?
Na aba fechamento, a gente vai ter aqui nessa segunda aba, vai ter os dados gerais, né? Então, aqui a gente pode informar mais alguma coisa para você ir no rodapé da nota. Né? Se precisar informar frete, desconto, acréscimo, a gente tem aqui também. A gente consegue conferir o total da nota e o total dos impostos, caso, né, o destaque do imposto ali. E tem esse outras despesas acessórias, né, um valor que precisa cobrar mais ali, tem algum custo adicional, ele também soma ali no total da nota para cobrar do cliente, tá? Depois, na terceira aba, tem a aba transporte, tá? Na aba transporte, a gente diz vai ser por conta do remetente ou destinatário o frete, né, caso tenha, ou a gente pode deixar ali sim ocorrência de transporte, tá? Então, a gente tem essa opção ali. A gente tem aqui o campo para informar a transportadora, né, veículo, placa, né, a marca, os pesos ali, que nem eu falei, né, quando precisa informar, pode informar direto aqui. E tem essa parte aqui embaixo, que é o endereço de entrega para o cliente, né, que hoje algumas transportadoras estão pedindo isso. Quando a gente informa aqui, ele vai num campo específico ali na nota, tá? E esse endereço de entrega para onde vai precisar entregar para o cliente, né? Então, tem algumas transportadoras que já estão pedindo isso, tá? Para quem não utiliza esse campo hoje. E aí tem um modelo ali da Danf que a gente configura para sair corretamente, que é o modelo ACBR, que a gente fala. Eu não sei se eu tenho uma imagem, que até acho que tem. Não, isso aqui é só a imagem do... ele vai sair num campo diferente, vai ser embaixo do financeiro, alguma coisa assim, ele muda a posição de onde ele sai na hora de fazer a Danf ali. Tá, eu não sei se ele vai sair aqui, mas eu vou tentar botar alguma coisa aqui, só para ver se vai sair. Tá, então, para quem precisar, a gente pode fazer, mudar essa configuração do modelo da Danf, e aí podem utilizar esse campo para isso também. Na aba transporte, basicamente é isso, tá? Depois o que a gente vai ter é na aba financeiro, para finalizar essa nota, né, e transmitir ela. Então, na aba financeiro, a gente vai ter o HP, que a gente usa ele, esse campo para fim de relatórios. Eu quero tirar um relatório de todas as notas que eu fiz no HP 6, que é venda. Aí eu consigo filtrar lá num relatório, entendeu? Essa parte do financeiro. Se for uma nota que precisa movimentar o conta corrente, tem o campo conta corrente aqui, tá? Então, tem que ser uma forma de pagamento configurada lá para a conta corrente. Tem a questão do adiantamento, né? Para quem não usa hoje, por exemplo, o cliente já me deu um dinheiro antes, ele já me adiantou um dinheiro antes. E aí eu posso usar esse dinheiro que ele deixou comigo para quitar essa nota para ele, né? Então, consigo lançar um adiantamento lá, fazer esse controle do adiantamento, depois só buscar o valor que ele deixou ali, né, pago antes, para fazer a quitação dessa nota aqui, lançar já, né, esse adiantamento. Então, tem basicamente o adiantamento, né, usado para isso hoje. Tem algumas outras funcionalidades, mas a ideia dele é essa. E quando for uma nota a prazo, aí ele vai liberar esse campo que é a condição de pagamento, que é onde a gente vai dizer, né, em quantas vezes o cliente vai pagar essa nota, né, então, vamos supor que seja uma vez 30 dias. E se ela for, se essa condição de pagamento estiver como configurada para gerar boleto, ou a forma de pagamento, ele vai aparecer aqui boleto, para ele gerar o boleto, né? Então, a gente tem que cuidar disso aí. Ou a gente tem que ter a forma de pagamento configurada como boleto, ou se não tiver, a gente tem que ter a condição de pagamento configurada como boleto, para poder gerar o boleto, tá? Nos casos de quando a gente precisa gerar o boleto. Se eu pegar uma parcela lá que não tem boleto, ó, aí não vai sair aquela descrição em vermelho ali, tá? Lá no cadastro da condição, ele tem, ó, campo gera boleto. Também acho que já andei mostrando em algum treinamento anterior sobre isso, tá? Então, selecionei ali a condição de pagamento, ainda posso botar um valor que o cliente já pagou, né, de entrada, se eu precisar, botar aqui, R$ 10, por exemplo. Posso dizer qual dia de vencimento eu quero que caia, então eu quero que caia sempre no dia 11, né? Se for para o segundo mês, também posso botar aqui, e clico no gerar as parcelas. No momento que eu clicar no gerar as parcelas, ele vai me lançar a parcela 0,
que é referente ao que ele já pagou. Então, ele vai lançar, esse financeiro já vai quitar, e depois ele vai lançar, né, as outras 10 parcelas ali, conforme for, né, a data de vencimento tudo para o dia 11, né, que eu botei, e os valores ali, ó. Então, basicamente, para a gente gerar o financeiro ali vai ser isso, tá? Lembrando que aqui nessa parte do financeiro, a gente tem a questão de quando a gente a data de envelhecimento igual à data de lançamento da nota, né? Então, quando a gente lança a data igual, ele já vai quitar, esse financeiro já vai cair como à vista no caixa. Então, a gente tem que cuidar isso, tá? Se você não quer que caia como à vista no caixa, tem que ser pelo menos um dia depois da data de vencimento do teu financeiro, não pode ser no mesmo dia, né? No caso, se tiver só uma parcela aqui, por exemplo, né? Então, às vezes acontece de ficar a mesma data de vencimento ali, e não poderia, né, quitar, e aí ele acaba quitando ali automático. A gente tem que cuidar disso só. Um detalhe importante aqui em relação na hora de gerar as parcelas. E depois, se for o caso de você gerar o boleto dentro do sistema, tem aqui, né, a opção gera boletos, né? Aí clica aqui, seleciona o banco ali, ele vai gerar os boletos, vai aparecer aqui embaixo. Tá? No caso aqui, por exemplo, que eu fiz, não vai gerar boleto. E assim a gente pode visualizar a DANF, né? Tem esse botão aqui embaixo, a gente consegue ver como ficou. Tá? Então, ó, informações local de entrega, ó como muda. Ele sai assim, ó. Ó, esse campo aqui que ele sai quando a gente informa naquela aba lá que eu mostrei, ó. Então, é isso que vai mudar aqui para a transportadora, que é o que elas estão pedindo hoje. Aí a parte do financeiro, né, toda a parte ali da nota, né, a descrição adicional que a gente botou, ó, saindo embaixo do produto ali, ó. Então, ele sai aqui junto. E depois lá embaixo os dados adicionais da nota e vai sair todas as mensagens fiscais ali que vocês colocaram também. Tá? Então, basicamente, uma nota de venda vai se dar dessa forma aqui. Tá? Lembrando, né, que a gente tem que ter o cadastro do cliente e do produto certinho ali, para não gerar nenhum tipo de erro na hora de transmitir aqui. Né? O passo final seria transmitir. Outra coisa que tem interessante aqui é que você pode gerar um carnê também, né, se for um crediário, uma venda a prazo, né? Tem essa reserva de domínio, que é quando um cliente compra, por exemplo, um móvel, e caso ele não pague, tu pode buscar esse móvel de volta, né? Então, para isso que serve esse documento aqui. E tem a confissão de dívida, que é só um comprovante para dizer que a pessoa comprou a prazo, né? Ela pode assinar ali. Então, basicamente, serve para isso, essa confissão. Até para, de repente, se você conseguir cobrar depois, de alguma forma, né, caso ela não pague. Tá? Essas duas opções que tem aqui, elas são, a gente consegue moldar elas conforme um layout ali que vocês têm. Não sei se as duas ou uma delas, mas a gente consegue fazer um modelo diferente se precisar. Tá? Então, basicamente, a emissão da nota é isso. E depois, aqui nessa terceira aba, a gente vai ter a aba de consulta, né, que a terceira, na verdade, não, é a quinta aba, que é a consulta barra cancela. A gente vai ter uma aba de consulta, onde a gente pode consultar as notas gravadas, emitidas, canceladas, né? E aí, conforme a gente selecionar a nota ali, a gente pode ir lá embaixo e cancelar ela, ou gerar a DANF de novo dela, gerar o boleto, né? A gente pode copiar essa nota e gerar uma outra nota também. Né? Só a gente tem que cuidar alguns detalhes na hora de copiar, né, essas notas. Para enviar por e-mail, né? Para quem hoje não envia as notas por e-mail dentro do sistema, tem como também, só tem uma parte de configuração. Né? A parte do carnê também, né? Outra opção aqui para gerar etiquetas de volume para os produtos também, caso precise, né? Para quem usa hoje. Então, basicamente, né, o que a gente tem de nota vai em torno disso, tá? Depois, o que a gente tem aqui, que é importante dizer, é para quem não emite as guias por dentro do sistema, tá? As guias, principalmente as notas fora do estado, que o pessoal faz de FAO e ST, né, que tem que gerar a guia e pagar a guia, né?
Tem gente que faz por fora do sistema essas guias, né? Geralmente o escritório gera. Mas tem como fazer isso por dentro do sistema hoje também. Tem uma configuração que a gente faz para isso, né? Mas só para vocês saberem que tem essa opção de gerar as guias aqui direto, já na hora de emitir a nota. Eu não vou me estender muito aqui agora. A diferença, eu já vou passar para a próxima parte. A diferença de uma nota, quando ela for uma nota de serviço, tá? O que vai mudar em relação à nota de emissão de venda, por exemplo? Vai ser a série, tá? Nota fiscal de serviço. Vai gerar a numeração ali também. Geralmente vai ser aqui normal, né? A não ser que vá substituir a nota, né? Que tem que mudar. Né? O modelo 5, né? Vai cliente ali também, tá? Local, mesma coisa. O que vai mudar depois aqui é o CFOP, né? Que a princípio é o 5933, né? Que o pessoal usa, prestação de serviço, tá? Vai botar o indicador de presença, a forma de pagamento, e quando for botar o produto, tem que ser um produto configurado como um serviço, tá? Então, tem que ter toda a parte da configuração do produto, tá? O que é o mais importante a gente saber na configuração do produto? É que aqui o tipo de item do produto tem que ser serviço, tá? Para a gente dizer que ele é serviço, que a classificação fiscal dele é CST, tem que ser a 99, tá? E depois, aqui na segunda aba, a gente tem que ter ali o KNAI do produto e o código, que é o tipo de serviço. Tá? Então, o mais importante em relação ao cadastro do produto ou serviço é isso. Faltou alguma dessas informações, provavelmente vai acusar algum erro na hora de transmitir. Tá? Então, só repassando assim por cima, né, o que a gente precisa para a nota de serviço. Tá? Então, vai aquele produto ou serviço aqui, e basicamente o que muda em relação à nota é isso. Claro, entre aqueles detalhes que eu falei antes, né? O CFP aqui do serviço, ele pode estar configurado para não atualizar o estoque, por exemplo, né? Então, quando tu for emitir, ele não vai movimentar o estoque do produto serviço, né? Vai estar até a descrição aqui, ó. Natureza da operação não atualiza estoque. Né? Para qualquer CFP que vocês não movimentem estoque, já pode configurar direto nele ali, para não movimentar estoque nenhum de produto que você colocar na nota. Tá? Então, basicamente, a nota de serviço, o que ela vai mudar em relação à nota de venda é isso aí, a série, é o produto que é cadastrado diferente e a natureza de operação, tá? Lá no produto aí, ele já diz como que vai ser tributado esse serviço, né? Se vai destacar o ISS ou não, qual é a alíquota, né? Vai estar tudo aqui no produto. Mas eu acho que o importante é só a gente entender a diferença de uma nota para outra. Tá? Isso aí, depois ali o resto vai tudo normal, conforme a gente viu, né? Gera o financeiro, se precisar, e transmite a nota. E pulando já aqui para a gente ver a diferença da nota de saída para a nota de entrada, supondo que seja uma nota, uma contranota de produtor, então, que é o que o pessoal mais usa aqui, né? Que a gente vai ter aqui a data, a série, que vai ser, geralmente vai ser a mesma série da nota, ou se tiver alguma outra série, mas que não seja uma série de serviço, né, tem que ser uma série 1, 2, 3, 4. Vai gerar o número da nota, né, vai ter o modelo, né, a finalidade, né, ó, se for fazer uma nota de devolução, tem que trocar aqui, né, mas se for uma contranota de produtor, vai ser a finalidade normal, né. Ou se for algum outro tipo de nota, né, como eu falei, ó, complementar, né, ou de ajuste. Aí vai a operação, que também a gente consegue consultar aqui no F1, tem de compra, devolução, retorno, né, que é quando tu mandou, remetiu, fez uma nota de remessa e aquela mercadoria voltou para ti, aí é um retorno, né. Então, como se fosse uma remessa de retorno, que a gente fala, né. Então, aqui também tem. Tá? Então, a gente tem que cuidar. Quando for uma remessa de retorno, né, aqui tem que ser a operação 4 e não a de compra, né. E tem que estar configurado lá a natureza de operação como remessa também, né? Que a gente viu ali a configuração do natureza de operação. Vai o fornecedor, aqui no caso, o local de estoque e o CFP. A diferença do CFP é que agora é um CFP de entrada, não de saída, né? A gente viu bem isso no treinamento lá de tributações lá. Então, né, os conceitos de tributação.
Então, aqui se fosse um de entrada, por exemplo, 110201, né, compra para comercialização, 01 final tributado. Aí a forma de pagamento, tá? E aqui embaixo os produtos, né, que está comprando ali do produtor. Então, só vou exemplificar aqui com o produto. Tá, então, a gente vê que é bem parecido ali com a nota de saída, mas o que muda aqui nessa primeira tela, principalmente, é a questão da operação, que vai ser compra, né? E a natureza da operação, que muda, né? O CFP de entrada, né, vai ser outro, né? Vai começar ali pelo 1 ou pelo 2, quando for fora do estado, né? Então, basicamente, é isso que muda aqui nessa primeira tela. Depois, o que a gente vai ter é aqui, ó, na aba Fechamento NF, para a gente destacar aqui a nota do produtor, que precisa ter, quando for, né, a contranota do produtor, precisa ter essa informação. Então, se for produtor que ainda tem o bloco, né, do produtor, a gente vai informar o número aqui, a série que tem lá no bloco e a data da emissão. Tá? Se o produtor já não tem mais o bloco e está emitindo a nota fiscal eletrônica, aí só vai informar aqui a chave da nota e essas informações é que não precisa. Tá? Hoje, tem produtores que ainda têm o bloco, mas até onde a gente tem informação é que esses blocos, conforme for acabando agora, não vai existir mais, né? O produtor ele é obrigado a fazer a nota fiscal grande, agora a nota fiscal eletrônica. Então, para quem tem o bloco ainda, né, consegue informar, mas futuramente não vai ter mais, vai ser só a nota fiscal eletrônica e só vai informar a chave aqui. Tá? Se tiver um imposto rural, ele vai habilitar aqui para marcar, né, e conforme tiver certinho lá no cadastro do cliente configurado no sistema, ele já vai destacar aqui automático, né, o valor do imposto. Tá? Então, por isso que a gente tem que ter aquele cadastro do cliente lá correto também, para destacar o imposto certinho aqui. E depois, né, tem outros campos aqui, mas basicamente, né, tem os dados adicionais ali, se precisar, né, acréscimo, desconto. E aí a gente vai para a aba transportes, que é a mesma coisa, se precisar informar ali, e a aba financeiro para a gente finalizar a nota. Né, geral financeiro, botar HP, enfim. Tá? Então, a diferença da nota de produtor basicamente é essa. Né, que a gente vai ter que informar a nota do produtor aqui, né, nessa contranota. E na primeira tela, o que vai mudar é a natureza da operação, né, e conforme for a nota, uma finalidade ou operação ali, né. Então, basicamente, é isso que vai mudar. Por exemplo, se eu fosse fazer aqui uma nota de devolução, já seria diferente, né? Então, ó, vou gerar um número, eu tenho que mudar a finalidade aqui, ó. Eu não posso esquecer, né? Eu comprei um produto, mas veio errado, aí eu estou devolvendo lá para o meu fornecedor. Então, eu tenho que mudar aqui, botar a finalidade de devolução, aí ele já muda automático aqui para mim a operação, ó. Eu dando F1 ali, ó, vai ser a 3, tá? E aí sim, ó, vai o fornecedor de novo. Aí a natureza da operação muda, que nem a gente viu nos treinamentos, né? Tem a devolução tem um CFP diferente, então vai ser um CFP diferente aqui. Exemplo 120201, devolução de venda de mercadoria. E aí sim, a gente vai botar lá os produtos, forma de pagamento e vai fazer o resto normal, tá? Lembrando que a nota de devolução, quando a gente faz, seja ela de saída ou de venda, os produtos, eles têm que ir ao espelho da nota que está sendo devolvida. Então, se lá na minha nota de venda eu vendi, eu vendi um produto com valor de R$ 20 e destaquei um imposto lá da ICMS que deu R$ 2, por exemplo, quando eu for fazer a nota de devolução, tem que ser a mesma coisa. Então, eu estou devolvendo todo aquele produto, que é uma quantidade, então eu ponho ali o valor de venda que eu fiz e a quantidade, o valor de imposto ICMS igual. Então, a gente precisa cuidar isso em relação à devolução, né? Bater todos os valores iguais como foi destacado na nota de origem. Então, acho que esse é o ponto mais importante da devolução, né? A gente cuidar para ela ficar igual ali a nota de origem, né? E, geralmente, nos dados adicionais da nota, o pessoal especifica, né? Devolução referente à nota número tal, emitida no dia tal.
E aí, quando tu for clicar no transmitir, ele vai abrir uma telinha para você referenciar a chave, onde a gente pode procurar ali, se a gente emitiu pelo sistema nota, né? E também vai sair aqui depois nos dados adicionais a chave daquela nota. Tá? Então, nota de devolução, basicamente, a diferença é essa. E depois também ele abre uma telinha, até se alguém tiver dúvida, alguma coisa assim, a gente pode ver no segundo momento. Ele abre uma telinha para poder baixar um financeiro que você já tenha, né, se for o caso. Aí pode excluir o financeiro que está, enfim, ele abre uma telinha depois da devolução também. Tá? Então, acho que o conceito aqui, o importante da gente entender hoje é a diferença de uma nota para outra e o que influencia nela, que é exatamente o que a gente viu hoje, né, que o que influencia vai ser a finalidade, né, a operação, o campo, natureza de operação, e que a gente tem que ter, né, o cadastro do cliente e do produto correto, para na hora que a gente for utilizar eles aqui na nota, buscar todas as informações que a gente precisa. Se a gente tiver esses cadastros de CFOP, de cliente, de produto, né, mais alinhado possível, aí quando for fazer a nota, fica bem mais automático, bem mais simples de fazer, a gente não precisa fazer nenhum tipo de manutenção na hora, não vai acusar nenhum tipo de erro. E geralmente os erros que acusa hoje na nota é justamente isso, né? Falta algum cadastro, não está bem alinhado os cadastros dentro da operação, então isso a gente pode, né, ir ajustando conforme preciso, e depois fica mais prático, né, na hora de fazer as notas, né, para usar elas, tá? Então, eu acho bem importante para quem não viu o treinamento conceitos lá de tributação, ele é um complemento muito importante para a parte das notas, né? A gente dá um conceito interessante ali de relação dos tributos, né? E quem que influencia aqui no sistema. Então, ele tem muita influência aqui sobre as notas também para a gente entender, né? O que é uma CST 00, né? Quando eu ponho na nota, qual é a diferença da CST 51? Tudo isso eu expliquei lá naquele treinamento, né? Para a gente entender depois que quando a gente for fazer a nota aqui, se eu botar CST 00 ou 51 vai mudar, né? São conceitos diferentes. A 51 vai ter diferimento, a 00 não vai ter. E se tiver diferimento, eu preciso informar, né, esse percentual de diferimento ali na nota. Então, por isso que é importante esse treinamento. Outro ponto importante aqui, principalmente na nota de saída, é que quando você tiver um cadastro, que é uma situação que está surgindo hoje também, quando você tiver um cadastro com produto 51, CST 51, quando você for vender para um CNPJ, ele vai revender esse produto, na nota vai sair o produto na CST 51, tá? Mas quando você for vender para um consumidor final, esse produto, ele não pode ir na CST 51, né? A princípio, né, a informação que a gente tem é essa. Então, né, então ele está aqui, ó, só para a gente ver visualmente, CST 51, tá? Vai ter lá o diferimento dele ali também, né, que é esse campo aqui, ó, tá? Então, com diferimento, ele diminui o valor, né, que aquela pessoa vai ter que pagar depois lá o cliente, né, que vai repassar para ela. Mas, quando ele for consumidor final, esse cliente, mesmo ele sendo no CNPJ, lá com inscrição estadual, se ele tiver marcado aqui como consumidor final, o sistema ele já muda automático para CST00. Né? Então, aí não vai ter esse diferimento, e aí ele vai destacar o imposto inteiro lá para ele. Então, isso o sistema hoje já faz automático, a não ser que você tenha configurado aí um CFP, um imposto, alguma coisa assim. Mas só para a gente entender, né, que quando tiver lá no produto cadastrado do CST 51, ele traz por padrão aqui, quando for revender, mas quando for consumidor final, o sistema já troca automático para CST 00, e ele também já troca automático lá no cupom fiscal também, né, porque lá sempre vai ser consumidor final, né, então não vai ter essa questão de o cliente se creditar do imposto, tá? São 9h17. Eu acho que das notas hoje, basicamente, então é isso, pessoal. A gente não está encerrando o nosso tempo aqui, tá? Para a gente entender mais, né, o conceito, né, a gente viu algumas funcionalidades que talvez, né,
não tenho visto ainda e podem utilizar para ajudar vocês em relação à emissão das notas, né, as mensagens que precisa, né, se precisar fazer alguma manutenção, né, alinhar algum tipo de cadastro, a gente pode ajudar, pode chamar no suporte, tá? E eu coloquei alguns pontos importantes hoje em relação à nota, né, que geralmente, né, nesses pontos onde vai acusar algum erro, algum tipo de divergência na hora de fazer a nota, tá? Mas a gente tendo em mente isso hoje, a gente já consegue exemplificar melhor ali, a gente já consegue facilitar bastante esse processo da nota, tá? E aí, a gente tendo ideia ali que uma remessa, né, vai ter que ser o 9 aqui, a finalidade, né, vai ser normal, se for uma devolução, tem que trocar, né, então, eu acho que isso daí é a ideia hoje do nosso treinamento em relação às notas. Claro, tem muitos mais detalhes aqui em relação a isso, conforme particularidades de cada cliente, mas eu acho que em um contexto geral, né, o treinamento de hoje era isso, tá? Eu agradeço a participação de todos até agora, tá? Finalizando aqui o treinamento de hoje, né? Convido vocês a participarem dos próximos, né? De repente o tópico ali pode ser alguma coisa que todo mundo já sabe, mas pode surgir questões, pontos importantes que vocês não saibam ainda, né? Funcionalidades que vocês não saibam. A gente vai estar falando nesses treinamentos, tá? Agradeço a todos que participaram agora e depois vai estar disponível também esse treinamento lá no YouTube para quem quiser rever ou repassar para alguém ver o treinamento também, tá? Muito obrigado, desde já, um bom trabalho aí, um bom dia a todos.